Boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite, mais para boa noite do que para boa tarde, já foi. Hoje estamos com esta live especial, nesta segunda-feira, e estamos aqui recebendo duas personalidades do mundo futebolístico. À minha direita, à sua esquerda, evidentemente, aí, Sandro Santos. Ele é diretor-presidente do Belenense Futebol Clube. E à minha esquerda, o Belenense, abrindo mais um parênteses, o Belenense é o clube mais novo que disputa a segundinha e para o ano com certeza estará disputando o Campeonato Paraense de Profissionais da primeira divisão do futebol paraense. O Sandro é este aguerrido e competente dirigente que está, com certeza vai estar levando o Belenense a esta condição. À minha esquerda e à sua direita, evidentemente, aqui o ex-jogador, ex-atleta, ex-jogador, né? Mas atleta ele sempre tem um preparo físico de primeira ainda, segundo as boas e as más línguas, né? O Jaime, ele que atuou em clubes de destaque do nosso futebol, e hoje o Jaime é diretor e empresário e técnico, né? Técnico renomado, um camarada que tem uma experiência muito grande e que está levando aí essa sua experiência a outros rincões, né? Ultrapassando fronteiras, indo para o exterior, na Europa, e aproveitando para levar também a garotada que tem capacidade, que não tem oportunidade aqui, né? Ele está com essa observação em cima dessa garotada e fazendo com que as expectativas, as esperanças se renovem. Boa tarde, boa noite, Sandro Santos, presidente do Belenense. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. Boa noite também aos telespectadores. Estamos aqui à disposição para esclarecer e informar o máximo possível o que o Belenense está fazendo no futebol. Boa noite, Jaime. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer falar um pouco, né, sempre da minha carreira e agora falar do nosso Belenense Futebol Clube. Tá certo. Sandro, quando você se propõe a uma carreira como esta, né, uma missão difícil como essa, de organizar um clube como é o Belenense, né, a gente fica apreensivo com relação, né, às despesas, à questão organizacional, às estruturas. Como é que é o Belenense? Como é que você está fazendo aí para ter esse sonho que virou realidade e que vai se tornar ainda, com certeza, uma realidade mais compacta, mais firme, a partir da classificação para o Campeonato Brasileiro Paraense da primeira divisão? Luiz, o Belenense, como todo clube pequeno, né, ele sempre tem suas dificuldades. Com a gente não é diferente. Mas, graças a Deus, nós, com muito esforço, com o apoio de alguns parceiros, alguns amigos e familiares, a gente está conseguindo manter o projeto, né? E graças a Deus, Deus nos dá força todo dia para amanhecer com um sorriso no rosto, chegar na frente dos jovens, motivá-los, para também esquecer até a parte da dificuldade, né? Para poder fazer um bom trabalho. O Belenense é um time guerreiro. Nós temos as nossas dificuldades. Qual é a origem do Belenense? O Belenense é de Belém. O Belenense é o Grêmio Desportivo Carajás, né, que é a razão social, e nós batizamos ele como Belenense, para justamente
marcar e iniciar o nosso trabalho. Né? A partir de quando? 21 de abril, que foi a data do meu aniversário, que é a data do meu aniversário, 21 de abril de 2021. Né? Fizemos um aniversário simbólico ainda na pandemia, convidamos os amigos, o Jaime participou, o Jaime, Paulo Vanza, Vandinho, alguns parentes. Uma coisa bem pequenininha mesmo, bem família, próximo, né? Bem família, que para não passar em branco, mas tinha que sair. Jaime, você como atleta, como dirigente agora, como empresário, né? Como é que você vê, quais são as suas perspectivas em relação ao engendramento de atletas, esses atletas novos, né, aqui do nosso rincão paraense? Como é que você vê aí essa perspectiva de melhora de vida, de ascensão do jovem jogador que não tem oportunidade aqui? Quais são as perspectivas? Como é que você vê essa possibilidade de estar criando, né, essa perspectiva aí nos nossos atletas, nos nossos jovens atletas, rumo a um estrelato possível em campos europeus? Bem, de muito baixo, sair do Estrela da Pedreira, né? E quando eu consigo chegar no nível que eu cheguei, eu vejo que qualquer um atleta que tenha a mesma vontade, a mesma dedicação, né, o dom que Deus também me deu, com certeza, um empurrãozinho, com uma ajuda, E muito esforço pessoal. Claro, né? Isso é o que eu falo. Eu não jogo mais, é o que eu sempre digo, eu não jogo mais, eu não entro mais em campo. Eu posso conseguir fazer com que eles cheguem a lugares que dificilmente até um grande empresário, né, um nome internacional, eu vejo sempre com bons olhos. E quando eu estive trabalhando durante muito tempo no futebol europeu, como scout, como aquele olheiro, aquele analista de desempenho dos atletas, eu, na dúvida, quando tinha alguma situação de eu vir para o Brasil, a primeira coisa que eu falava lá, olha, eu vou para o norte do Brasil, vou para o Pará. E por muitas das vezes ele, mas não tem clubes na primeira divisão, não tem isso, não tem aquilo. Porém, era a minha obrigação por ter vivido aqui, por saber que aqui a dificuldade é maior. Então eu sempre procurava vir para cá, para essa região, para tentar buscar, né, esses valores, esses atletas. Apesar que os clubes não dão estrutura, né? Os clubes considerados grandes que poderiam dar a estrutura que os atletas merecem, não dão, e isso faz com que a maioria dos atletas não tenha a capacidade de, quando sair daqui para chegar na Europa ou chegar num grande clube, dar continuidade. Então, mesmo com toda essa situação, eu sempre fiz questão de vir para o Pará. E a outra situação é que é o objetivo hoje do Belenense, né? O Belenense hoje, eu comprei a ideia junto com o Sandro, que é um grande amigo meu. Comprei essa ideia porque eu vi que o Belenense poderia dar aquilo que Remo e Paysandu não davam, né? Hoje o Belenense é uma realidade, temos dificuldade como tem todos os clubes, mas temos também parceiros, temos pessoas, temos, como o Sandro falou, familiares que acreditam, né? E a gente, em pouco tempo de trabalho, né, 2 anos agora, vai fazer 2 anos, né, Sandro? Já conseguimos fazer o que poucas equipes do futebol paraense fazem, né? Conseguimos meter jogadores na Europa, conseguimos disputar já campeonatos e dar uma estrutura para os atletas onde eles têm alimentação, têm moradia, né? Tem um bom campo para treinar, coisas que Remo e Paysandu há um tempinho atrás, né, era impossível pensar nisso. Então esse é o meu objetivo dentro do Belenense, é que a gente continue tentando revelar atleta. O objetivo de ser campeão é como de qualquer uma outra equipe,
porém, o nosso maior objetivo é formar o atleta e tentar fazer com que esse atleta siga na sua carreira, porque o sucesso dele vai ser o nosso. Eu já tinha pensado em fazer essa colocação aí, a questão de Remo e Paysandu, né, de absorção dos jogadores locais, e isso é uma questão que de vez em quando eu abordo, né? A gente aborda, já tivemos aqui vários dirigentes, né, de Remo e Paysandu, e a gente fica com muita... A gente lamenta muito ver que a cada ano a coisa se repete, né? Por exemplo, o Clube do Remo agora, né? O que foi? O Clube do Remo agora, Fernando, coloca aí no Instagram. O Clube do Remo contratou aí o Sérgio Papelin, né, um cara que conhece muito, elogiado, e tem uma passagem pelo futebol nacional de grande valia, né? E eu creio que não vejo ainda nenhum jogador do Clube do Remo ascender da base, né? Isso nos deixa aí tristes, preocupados, porque eu creio que o trabalho correto é esse que vocês estão fazendo, né? Valorizar o jogador local, valorizar para, né, projetá-lo, e projetando que o belenense vai ascender, né? Todos vão ganhar, né? O futebol paraense vai ganhar, né? E a gente não vê Remo e Paysandu fazerem a mesma coisa. O elenco desses clubes locais são extremamente de estrangeiros, né? Gente de fora, e não valorizando. Tem um jogador para o Paysandu, se não me engano, que está e joga ali 15 minutos e tal. Sandro, o belenense vai seguir nessa linha de aproveitar apenas os jogadores regionais? Apenas não necessariamente, mas a grande maioria, né? Você tem essa ideia, esse pensamento de fazer isso? O belenense, ele foi criado para isso, para dar oportunidades. Não vamos dizer que uma hora ou outra não vamos precisar de um jogador ali, numa carência de uma posição, que a gente vai jogar campeonatos. Se a gente não achar e não conseguir preparar o atleta para aquela posição, e a gente vai contratar um atleta naquela posição. Mas a prioridade é dos jovens. Hoje, nós podemos dizer que 80% do nosso profissional é a nossa base. Não necessariamente paraense, né? Podem vir de Maranhão, tal, né? Mas nós damos a preferência para o nosso interior, para a nossa cidade, a capital. Hoje nós temos atletas de Macarena, temos atletas do Acará, temos atletas de Ulianópolis, inclusive chegou 3 atletas de Ulianópolis jovens, que quando nós fizemos uma avaliação lá, nós já deixamos eles de stand-by, porque não tinha idade ainda para vir. Já tem atleta de Curuçá, semana que vem provavelmente eu consiga trazer mais um jovem que vai fazer 16 anos, então tem todo esse problema. Tinha, né? Parece que agora a federação conseguiu reverter a idade, né? O limite de idade. E eu tenho muito atleta de 15 anos que eu quero trazer e não sou permitido. E hoje parece que mudou um pouco as legislações, nós já podemos trabalhar com esse menino de 16 anos. Claro que não alojado. Ele tem um parente aqui, ele fica, porque a lei não permite alojar o jovem de 16 anos. Mas a preferência sempre é aqui para o interior e para a capital. Tá. Jaime, considerando esses fatores, qual a diferença entre o atleta paraense nato, né, o jovem, e o atleta sulista, o atleta do Sudeste? Por exemplo, a gente vê que as equipes, né, as equipes paraenses que vão disputar, nortistas e nordestinas, né, vão disputar a Copinha de São Paulo, e
não passam geralmente da primeira fase. Isto aí é uma característica técnica que depõe contra, ou é a estrutura que não permitiu a esse atleta se desenvolver para alcançar as equipes daqui alcançarem uma projeção maior, uma colocação melhor naquele crivo que é a Copinha, a Copa São Paulo? É assim, Luiz. Hoje, o que é que acontece? Hoje não, sempre houve, né? Eu saí muito cedo do Pará, eu saí com 17 anos, né? Daqui de Belém, fui para o sul do país, e lá que eu praticamente me formei, né? Como base não, porque quando eu fui para lá com 17 anos eu já fui como profissional e joguei como profissional. Mas a diferença de um atleta sulista, um atleta um atleta paraense é totalmente ser a mentalidade, né? A mentalidade é totalmente diferente. O atleta já cresce com a mentalidade que quer ser um atleta profissional, a dedicação é totalmente diferente e recebe uma estrutura dos clubes onde dá condições deles crescerem, né? Eu joguei minha vida toda, eu digo, né, como profissional na Europa, principalmente em Portugal. Hoje Portugal é uma potência, porque Portugal, a base do futebol português é muito forte, muito forte mesmo. Eu posso dizer que é a melhor base do mundo, eles são campeões de tudo, porque por causa da estrutura que eles têm. O Sport Clube de Braga, que foi o clube que eu joguei mais tempo em Portugal, e trabalhei lá, depois que eu parei de jogar, trabalhei um tempo lá. Cara, o centro de treinamento deles é inimaginável para um futebol paraense, ou para um futebol brasileiro, desculpa. Não tem São Paulo, não tem Flamengo, que tenha uma estrutura que tenha um Sport Clube de Braga. Aí, qual é o objetivo do Braga? Qual é os objetivos desses clubes na Europa? Formar o atleta. Às vezes o jogador nem chega na equipe principal e já é vendido. O Braga faz em média 50 milhões de euros por ano só com venda de atletas da base, sem chegar no profissional. Eles formam um jogador com um estilo que é o clube. O Braga é considerado como o guerreiro do Minho, que é da zona lá, a zona do Minho. Então são os guerreiros do Minho. Então os atletas têm um perfil, os atletas um pouco mais aguerridos, que não só jogam, mas marcam muita força física. Então, tem jogadores que têm esse perfil que a gente sabe que vai subir para o time profissional. E tem aqueles que são craques, mas eles sabem que não tem o perfil para o clube. E esses que não têm o perfil para o clube é o que eles preparam para a venda. E aqui no Brasil, alguns clubes conseguem fazer isso, preparar o atleta e viver. O Santos vive da venda de jogadores, né? E tem muitos clubes aqui no Brasil também que vivem disso. Flamengo é um, né? Sim, é um dos maiores. Então, assim, e Remy e Paysandu não pensa nisso. Então, hoje no futebol brasileiro, a gente tem, na nata do futebol brasileiro, a gente tem um Rony, a gente tem um Pikachu, que Remy e Paysandu ganham através deles. Né? A ilusão que a torcida tem, pô, ele tá lá, ele já jogou aqui, é só isso, né? Mas se eles não saírem daqui o mais rápido possível, eles iam morrer aqui como morreram milhares. Hoje no Clube do Remo, ontem eu estava assistindo um jogo e eu trouxe um jogador de vigia quando eu estava na base do Paysandu em 2015 ou 2016, não lembro exatamente. Eu trouxe o Henrique. Ontem ele marcou o primeiro gol como profissional no Remo. Cara, o Henrique ontem fez uma partida, ontem não, já é o segundo jogo, fez uma partida que ninguém fala nada. A imprensa não fala, sabe? Nada, ninguém fala nada e o atleta está sendo o melhor jogador do Remo. E é o atleta da casa. É o atleta, eu te garanto que ele e o Filipinho também, que é o da casa, são os dois que estão jogando, né? O Remo com essa pressão que tá acontecendo aí pelo mau resultado que fez em Roraima, se não me engano. E eles pareciam que eles estavam jogando com os amigos. Não carregaram essa responsabilidade. Jogaram por quê? Porque são acostumados com a base do Remo, são acostumados a jogar dessa forma, com sempre cobrança. Os jogadores que vêm de fora, eles vêm aqui, não deu certo, eles voltam e vão receber. Eu te garanto que o Henrique, que foi o melhor jogador ontem em campo, foi um monstro.
Até mandei uma mensagem para ele hoje, dando parabéns, porque eu sei que ele não está sendo valorizado. E eu tenho certeza que tanto ele como o Filipinho são os que estão mais jogando nesse momento, mais ajudando o Remo, e são os menores salários. Isso eu não tenho dúvida. Agora, qual é o planejamento que o Remo tem para um atleta desse? Qual é o plano de carreira para um atleta desse? Eu tenho certeza que está aí, depois vai ter uma pressão, o técnico que vir depois do Catar lá vai trazer os jogadores dele e vai engolir os que estão aqui, que são paraenses, que é o que acontece todos os anos. Poucos conseguem. No Paysandu não tem ninguém. Você vê, não tem ninguém, não tem nenhum da base. Tem o Juninho lá que entra em alguns jogos, mas não é da base do Paysandu. Então, assim, a gente não leva a sério a base. E é isso que o belenense está fazendo, está valorizando a base. A gente quer valorizar a base. Estamos começando, mas a gente tem certeza que vamos colher frutos no futuro. Tá? Porque a gente tem o caminho certo. A gente só precisa, como a gente costuma falar, a gente precisa acertar o atleta. Né? Tem muitos bons atletas. Outra coisa que a gente faz, a gente está agora com sub-20, com jogadores que são sub-17. Aí, poxa, mas você poderia jogar com o pessoal do 20. Vai ter um ou dois que tem ali entre 18 e 19 anos. Porém, nosso objetivo é com os jogadores de 17 e 18 anos. Por quê? Porque são jogadores que a gente vai fazer com que eles já ganhem experiência. Porque os clubes grandes, eles fazem isso. Eles colocam os jogadores na Europa. Eu vou citar Braga mais uma vez, que é campeão de tudo lá na Europa. Né? Agora está na semifinal da Liga dos Campeões Sub-19. 90% dos jogadores são jogadores Sub-17. E os jogadores Sub-23 com idade de Sub-19. Eles fazem isso para o jogador estar ganhando. Né? Porque eu tenho certeza que se os clubes investissem nisso aqui também, com a estrutura que tem Remo e Paysandu, não digo nem estrutura física de campo, essas coisas que ainda é muito precário para clubes que tem que coloca 30, 40 mil pessoas no estádio, né? Que é uma vergonha isso. Um time que coloca 40, 30, 50 pessoas no estádio e não ter centro de treinamentos para toda a base, para o profissional, que não tem. Aquilo que o Remo tem ali em Outeiro ali, nem se compara com o Grêmio Anápolis, que é um clube que tem lá em Goiás, né? Que era do meu ex-empresário, é a equipe que mais leva jogadores para Portugal na história, para a Europa, na história do Brasil. O time que mais revelou jogadores para a Europa. Então, assim, qual é o objetivo desses clubes? Sinceridade, hoje eu espero que eles continuem assim. Continuem assim, porque eu tenho certeza que logo, logo o belenense vai dar o que falar e vai ultrapassar, né, esses clubes. Não em nome como que Remo e Paysandu, né, são grandes clubes e a gente é apaixonado por esses clubes também, mas eu digo, se vai estar chamando a atenção por estar revelando atletas, tá? Porque eu tenho certeza, no momento que a gente começar a revelar os atletas e esses atletas derem um retorno para nós, que isso é um objetivo também, a gente não pode ser, né, a gente quer formar o jogador, quer fazer com que o jogador cresça e ele chegue no mais alto nível, porque ele chegando lá, a gente também vai estar chegando junto com ele, né? Então, o que a gente vai ganhar dos atletas, né? A gente investe muito nos atletas hoje, né? Na maioria das vezes, a gente nunca teve um retorno deles, né? Porém, eles estão lá. Vai uma hora, vai estourar. E esse retorno para nós vai fazer com que a gente cresça ainda mais. E vai chegar um período que a gente vai ser uma referência, não só no norte do Brasil, mas no Brasil, como é o Grêmio Anápolis, em revelar atletas que vão mandar não só para a Europa, mas para o Brasil todo. Jaime, você falou aí a questão do atleta se desenvolver melhor no Sul, porque ele tem uma motivação, né? E o clube dá a estrutura, né? Então um complementa o outro. Aqui, o que nós temos? Aqui nós temos uma mentalidade, né, acéfala aí de alguns dirigentes, que eu não sei se é em função do período de mandato, né? O cara tem 2 anos, 3 anos, sei lá, de mandato, e aí ele tem que correr, fazer o dele, né? Cara, antigamente havia uma perpetuação do mandatário
E aí ele tirava do dele, investia e tal. Tempo de Manuel Ribeiro, etc. Né? E hoje a gente não vê isso. O que a gente vê é aquela bola, né? aquele giro constante de tem que fazer o resultado, a torcida está em cima e eles acabam se atropelando, né? Vem o jogador de fora, isso é responsabilidade minha, tá? O que eu estou falando aqui é responsabilidade minha, não é porque tem duas pessoas aqui do futebol que eu vou aproveitar aqui, tá? Tem nada a ver, até nem comentem a respeito. Eu já falei isso, falo e vou continuar falando, né? Essa estrutura meganha do futebol paraense e alguns do futebol brasileiro, de trazer o atleta, né? Qual é o salário do atleta? 80 mil reais, 100 mil reais. O cara recebe 20, 25 mil e o resto é dividido para o técnico, para o dirigente, né? Aí os caras vêm perna de pau aqui, chega na hora do gol, não vibra, não tem nada, não fazem nada, jogam, né? Aquele período, sabem que é só um período, tem que aproveitar ao máximo, né? Para poder faturar aqueles valores. Aí todo mundo ganha e a torcida comparece no campo, leva o retorno, a motivação para que eles continuem se perpetuando com esse tipo de prática. Não há uma progressão no futebol paraense exatamente por essa mentalidade tacanha e que faz com que nós tenhamos um atraso, né? E a gente vê com muita alegria, né, atitudes como essa, num momento difícil, né? Todos os momentos são difíceis, mas esse momento em particular é muito difícil, né, para que uma pessoa, um grupo pequeno de abnegados, como é o caso do Sandro, do Paulo Vanzer, do Jaime, né, e outros abnegados que estão nesta luta, que a gente torce e a gente faz questão de trazer aqui tantas e quantas vezes forem necessárias para dar o impulso necessário, porque é o futebol paraense. Quando é que nós vamos passar disso? Ascende a Série C, volta para D, vai para B e a gente já fica preocupado. Antes de começar, a gente já está preocupado com o Paysandu na Série B, com esse time que está aí, que o pessoal fica aí. Olha, então agora já temos o artilheiro. Pô, mano, o artilheiro do Paysandu passou 8 meses sem fazer nenhum gol lá no Goiás, né? Saiu o Nicolas. Quem é que entra para substituir, fazer com que o Paysandu mantenha o ritmo? O Sandro estava falando agora, né, que a questão de um reserva à altura, né? Você estava falando, né, do volante. Tá? Então, e olha que, né, a molecada está em peso, né? Estão trabalhando com quantos atletas hoje, Sandro? Hoje nós estamos com um grupo mais reduzido para a gente focar muito na qualidade. Até mesmo para também não ficar atrapalhando a vida dos jovens. Eu sou um cara que sou muito transparente. Não adianta eu ter 60 atletas aqui se eu sei que a maioria não tem condição. Então, quanto mais tempo ele fica com a gente, mais ele está se iludindo, mais está nos iludindo. Então nós preservamos mesmo a qualidade. Gente, esse aqui tem condição, esse aqui vai ficar. Aí esse aqui não tem condição. Infelizmente o futebol tem que ser assim. Não tem que ser coração, tem que ser a razão. Não, olha, esse aqui tem condição, vamos trabalhar ele, esse aqui tem. Hoje nós estamos com um grupo reduzido de 30 só no sub-20. Né? Só no sub-20. Olha, eu sempre acompanho, né? Meus filhos praticam futebol e eu via, quando acompanho nos jogos, nos treinos, apreensão, aí botam, né? Levam 22 jogadores, aí os caras jogando lá e tal, e o pessoal aqui é apreensivo. Isso é até vocês verem aí, comentarem a respeito, porque eu observei isso. O atleta que está aqui, ele tem 11 jogando e 11 esperando, né? Um outro time aqui, aí o cara está na expectativa, ele vai entrar para jogar 5 minutos, que seja 10 minutos e tal. O que vai render um atleta jogando 5 minutos? Nada. E o cara que está jogando lá, vê aquele monte de atletas aqui, ele diz, porra, mano, o cara não... Porque
o aspecto psicológico, né, ele é fundamental, né? O físico, né, a técnica e tal, mas o psicológico ele é fundamental. Então, o camarada está jogando aqui, ele fica com receio de errar, uma série de situações acometem lá no campo, ele olhando, sabendo que qualquer vacilozinho dele ali, ele vai ser substituído, né? Então, tem essa questão aí, vocês... Nós trabalhamos, eu principalmente, quando piso no gramado, todo mundo fala, gente, mais uma final de campeonato. Começou o trabalho. Não vai ter mais resenha, não tem mais sorriso na cara. Aqui tem que ter atitude. Se você não tiver atitude, nada vai acontecer. O Jaime mesmo fala, gente, vamos se divertir, dar caneta, dar elástico, dar avião, joga bonito, sem medo, com responsabilidade. E eu falo, chuta, de onde você pegar, você chuta, de esquerda, de direita. Hoje eu chamei um rapazinho que fez uma jogada linda, chegou na cara do gol, tocou pro lado, e foi Jaime, eu falei, ó, dá uma bicuda, bonito é gol. Não importa como. Se você não fizer nada, nada acontece. Se você não fizer alguma coisa com a bola, ela não sai sozinha do lugar. Você não tem que ter medo, que vai entrar alguém que vai fazer e que vai ficar de fora. Então aproveita a oportunidade, não deixa para amanhã não, é o agora. O mercado do futebol hoje, né, antes era, mas hoje ficou ainda cada vez mais estreito, né? Então, um atleta, para chegar num alto nível, quando eu digo alto nível, não estou falando aqui do futebol paraense, né? Estou falando de alto nível, né? O Campeonato Brasileiro Série A, ou Europa, ou hoje até na Arábia, né? Pelo que está hoje lá. Só que assim, o atleta ele tem que reunir muitas coisas para chegar num nível muito alto. E aqui no Pará é muito complicado de tu fazer com que o atleta se torne esse atleta. Porque, como eu disse, a diferença do futebol lá do sul para cá é muita mentalidade do atleta, né? Eles trabalham muito a mentalidade do atleta. E o atleta, quando chega no clube, ainda tem a estrutura, né? Então, assim, é muito complicado tu chegar, tu ter 30 jogadores e tu só tem que escolher 11 para começar, né? Por muitas das vezes, você falou sobre o atleta que entra 5 minutos. Mas espera aí, a gente tem que pensar assim, é um grupo, é um clube, é uma família. Aquele que entra 5 minutos, ele não entra para mostrar para o treinador ou para alguém que ele precisa ser titular. Ele entra com um objetivo, olha, tu vai entrar ali e a gente precisa de ti por isso e por aquilo para a gente conseguir o nosso resultado. Então, complementar, né? Sim, porque por muitas das vezes, às vezes a gente acha assim, né? Poxa, o cara vai jogar só 5 minutos. Não, mas espera aí, de repente esses 5 minutos ali, eu dou muita liberdade. Eu sou o técnico, né, do Belenense, mas dou muita liberdade pro Sandro. Eu gosto de escutar ele. A gente vive discutindo mesmo assim, mas discutindo, o que eu digo é debatendo. Eu deixo ele dar a opinião dele, porque às vezes a gente está ali e Sandro, o que tu acha? Aí ele vem, olha, mas eu acho isso, mas eu não estou achando, né? Então, assim, por muitas das vezes, esse atleta que entra nos últimos 5 ou 10 minutos, às vezes é até mais importante do que aquele que jogou em 90, ou jogou os 85, né? E saiu. Por quê? Porque ele entrou no momento do jogo que decidiu o jogo. Não com gols, mas de repente... Ele entra com vontade, né? Porque ele quer mostrar. Ele está preparado para jogar 90 minutos. Aí ele vai jogar 5, ele tem que nesses 5 minutos fazer o que ele poderia ter feito. A bola. E por muitas das vezes a gente não consegue passar isso para o atleta. Ou a gente passa para o atleta, mas o atleta não assimila. Tem atleta que quando não está jogando, cara, é menos 1 no treino. Quando era para ser o contrário, era para mostrar, né? Para mostrar, olha, eu preciso mostrar para o Jaime que eu tenho que jogar, eu tenho condição. Não é ele vai mostrar para mim no treino. Porque quem me conhece sabe que eu coloco quem está no treino e quem mostra para mim no treino. Para mim não importa quem seja. A gente tem atletas que com nível muito alto. Que a gente está precisando ele está precisando de um startzinho, um detalhezinho para chegar no nível que a gente quer. Porém, por muitas das vezes eu coloco no banco, se for o caso, eu não tenho. Porque eu quero que o atleta cresça, não só para jogar futebol, mas ele cresça mentalmente, ele cresça
para ajudar a família dele, que ele pense na família. Tem uns meninos que vêm aí de fora, aí de vez em quando eu pergunto, qual é o teu objetivo? Tu tá longe da tua casa, tu só quer estar longe da tua casa, tá aqui? Não, aí quando eu saí da minha casa com 17 anos, eu saí dizendo que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia ajudar meus pais, eu ia jogar em grandes clubes. Eu profetizei na minha vida, eu profetizei sempre com muita fé, né, em Jesus Cristo, mas correndo atrás. E isso a gente vê pouco no nosso futebol. Então, essa mentalidade eu tento passar. Quem me conhece, né, posso até... O Felipe que está aqui pode confirmar isso. Isso que o Sandro falou, eu falo. Eu digo, vocês já ouviram falar um treinador chegar e falar, olha, se divirtam, dá caneta. Pô, acaba um jogo, eu digo, a gente não deu uma caneta, a gente não deu um chapeuzinho, a gente jogou robotizado. Nosso futebol tem que ser, tu tem que dar o teu melhor. Futebol moleque, né? Seriedade. A gente tem que dar o nosso melhor. Quando qualquer trabalho que a gente faz, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Claro, com responsabilidade. E eu fui um jogador assim. Enquanto eu jogava, às vezes lá em Portugal, né, o pessoal até me chamava um pouco de responsável. Eles usam um termo lá chamado brinca na areia. Então, brinca na areia. Mas era porque eu não tinha medo de jogar. Se eu tivesse que fazer algo dentro de campo, eu fazia. Não me arrependia de ter feito, porque por muitas das vezes eu falo para eles. E eles concordam comigo. Acaba o jogo, aí eu digo, tu te arrependeu, né? Ela teve uma bola lá que era para tu ter chutado, tu tocou. Ou aquela outra que era para tu ter dibrado, aí tu tocou, ou aquela que tu tocou era para tu... Então, assim, e eles é mesmo, né? Foi, pois é, só que agora passou. Na próxima, faz, não tenha medo de fazer. Porque se tu tiver medo de ser feliz, né? Quem é a pessoa que tem medo de ser feliz? E lá no Belenense, cara, a gente dá essa oportunidade. Lá no Belenense, a gente costuma falar que é uma família mesmo. A nossa médica, a doutora Luana, né? Tá lá, é da família, né? A filha do Sandro vai para o estádio, sabe? Vai ver a gente jogar, a gente reúne com a família dos meninos, a gente tenta fazer que o nosso ambiente seja o melhor possível para que os meninos possam desenvolver melhor, né? Infelizmente nem sempre a gente consegue, mas o nosso objetivo é esse. Não é que o jogador passe pelo clube e saia falando mal do clube, sim, ele saia do Belenense com vontade, assim, poxa, era bom lá. Foi um momento bom que a gente passou lá. Né? Mesmo com dificuldade, mesmo quando a gente foi treinar ali no campo e o campo não estava tão bom, que a gente sempre fez questão de treinar em bons campos, com boas bolas. Isso não falta para nós. Isso, graças a Deus, o Sandro aí, junto com nossos amigos aí, nossos patrocinadores aí, consegue sempre o melhor para os atletas. E isso daí que eu digo que o Belenense vai fazer com que o Belenense logo cresça, né? Além daquilo que hoje é. Jaime, quais são as dificuldades burocráticas que se tem para levar um atleta para fora? É assim, as maiores dificuldades. Hoje, quando tu vai apresentar um atleta, vou te falar do atleta com a idade de 17 anos. Hoje é números. Se eu for falar de qualquer atleta hoje aqui, eles vão lá atrás. Tem as plataformas que quase não chegam aqui no Pará, que é o Ascaut. Todo clube e toda a empresa de empresários tem essa. Então, quando eu vou falar de um atleta, vou te dar um pequeno exemplo. Hoje, se eu for falar de um atleta do Sub-20 da Tuna, que foi campeão, eles vão pesquisar lá, eu vou dar o nome, Antônio Carlos, e eles vão lá pesquisar e não vão encontrar. Aí eles vão dizer, Jaime, mas esse jogador... Aí eu vou, mas eu tenho um DVD. Mas eles não olham o DVD. Eles, sabe, o DVD é importante para quê? O DVD é importante para eu apresentar o atleta. Olha, tá aqui, aí eles vão ver uma coisa ou outra, mas eles querem ver os números. Quantos jogos ele fez no ano? Quantos minutos ele costuma jogar no jogo? Então, tanto no profissional como na base, é isso. Então, se tu chegar com um atleta, vou te dar um exemplo. O ano passado, a gente levou 3 atletas para Portugal. O Lohan, o Salomone e o Júlio.
Eles foram, mas foram por indicação minha. Eu fui no clube, né, com as pessoas que eu tenho moral, que eu tenho respeito, as pessoas também por mim, e eles acreditaram no que eu falei. Falei, olha, tem esse atleta, ele está na idade de 17, vai completar 18, que é o ano ideal, que é o último ano de juniores lá. E aí eu levei os 3 assim, o Júlio ainda levei com um ano a mais, né? Mas eu levei com o Júlio com outro objetivo para um clube específico lá, né? E aí eu consegui, através do meu conhecimento, da minha amizade, coloquei para fazer a avaliação. Colocar direto é impossível, ninguém consegue, vão mentir. E para colocar um atleta para fazer avaliação num clube de primeira divisão na Europa, eu vou te falar, não é todo mundo consegue. Não é porque os clubes não abrem porta para fazer teste. É a mesma coisa eu falar, vou levar um menino para fazer teste no sub-20 do Flamengo. Meu amigo, se o Flamengo não veio buscar o atleta, esquece que eles não vão lá. Eles vão colocar o moleque para treinar com um teste do teste, né? E na Europa tem isso também, só que eu coloco para treinar com o clube. Os meninos foram para fazer a pré-temporada e o Salomone foi aprovado logo. Salomone hoje, que é o Henrique, ele é o camisa 10 do Gil Vicente, né? Tá fazendo uma temporada espetacular lá. É um segundo volante que faz gol, tem muita força física, é um menino que vem de uma boa família, sabe? A mentalidade dele, o pai dele é uma pessoa também com um mental muito forte e passou isso para ele, é um menino que brilhou. Infelizmente o Lohan não teve, né, faltou algo para ele, né? O Lohan, esse atleta nosso, quem conhece ele sabe da qualidade técnica dele, é incrível, é habilidoso e qualidade técnica, porém só isso não basta. Então ele teve oportunidade no Gil Vicente. Quando o treinador me chamou e falou, Jaime, olha, eu vou ficar com o Henrique porque o Henrique me encantou, mas o Lohan é bom jogador, mas como ele eu tenho aqui. Tá bem, levei ele, liguei pro Sandro, vou levar ele pro Paços de Ferreira, outro clube da primeira divisão. Levei ele pro Paços de Ferreira. Também não aprovou. Levei ele pro Vila Verdense, uma equipe da segunda divisão. Também, da cidade de Braga, e não aprovou. Então, assim, a oportunidade foi dada, como eu disse. Infelizmente, ele não conseguiu o objetivo, mas mesmo assim, ele ainda continua. Ele ainda continua nos nossos planos, está treinando com a gente, e a gente, assim que acabar esse campeonato aqui, a Copa Pará, ele vai, com certeza, a gente vai tentar algo para ele aqui no Brasil, que é um jogador com alto nível. Não só ele, como a gente tem ali jogadores com uma grande qualidade que só dependem deles para fazer com que a gente consiga colocá-los em lugares específicos, né, em clubes específicos. Temos o Berri, grande lateral, temos o Gustavo, né, temos ali o Railan, que é um excelente jogador, um garoto de Julianópolis, né, tá aí, sentiu muita dificuldade por nunca ter jogado assim competições de alto nível como é o Campeonato Paraense, né? O Coutinho. Então, assim, a gente tem vários atletas que estão engatilhados, mas como eu disse, eu preciso deles antes de que eles precisem de mim, eu preciso deles, eu preciso que eles demonstrem, né? Porque estrutura a gente está dando, mesmo com a dificuldade a gente está dando, estamos dando apoio para eles. Então, assim, o que eles precisam agora é mostrar dentro de campo para que eu possa usar o meu conhecimento e fazer com que eles saiam e tentem se destacar. Primeiro eu estou preparando, né? Como a gente fala, eu estou preparando eles, preparando mesmo. Na maioria das vezes eu falo para eles que o treino é mais falado do que treinado ali, físico. Porque se eles escutarem o que eu falo e fazer e errarem, a culpa é minha, porque eu falei. Agora, se eles fizerem com a cabeça deles sem ser aquilo que eu falei, a culpa é deles. Então, se eu cheguei onde eu cheguei, eu sei o caminho. Então é o que eu digo para eles, me escutem, eu sei o caminho. Se vocês me escutarem, com certeza, eu sei que nem todo mundo vai chegar lá, mas a probabilidade de vocês chegarem longe é grande, porque eu passei por isso, né? Então,
Isso o Belenense está fazendo para eles. E eu espero que a gente, como eu sempre falo, né, e sempre vou terminar essa frase, se Deus quiser, daqui a um tempo o Belenense vai ser conhecido por revelar atletas paraenses. Eu tenho certeza disso, viu? Eu tenho certeza disso. E eu, mais uma vez, parabenizo vocês pela atitude. Mas, Sandro, o que te levou a adotar, né, essa missão, a encetar essa missão gloriosa, honrosa, porém árdua, dificílima, missão de criar um clube de futebol no nosso estado? Qual foi a tua motivação, as tuas motivações principais? Luiz, eu posso falar várias, mas a maior de todas é a paixão, o amor que eu tenho pelo futebol. Eu adoro futebol, eu respiro futebol. Eu estou em casa, eu falo futebol, eu estou brincando com a minha filha. Fala, papai, bora brincar com o jogo do Belenense. Quadro magnético, minha filha, hoje eu não quero brincar no jogo do Belenense, bora chutar uma bolinha aqui. Não, pai, eu quero jogo do Belenense, eu gosto de ficar mexendo na cadeira. Então, isso já é uma motivação para mim. A minha filha já tem 4 anos, já adora futebol. Mas a maior motivação foi ajudar o jovem. Aquilo que eu não tive, o apoio que eu não tive. Eu gosto tanto de futebol, por que eu tenho que ficar aqui só olhando? Por que eu não posso fazer diferente? Não me deram oportunidade, não tive essa oportunidade, não tive o apoio. Vou ser sincero, na época era difícil o futebol pra gente. Hoje não, hoje o jogador só não era atleta profissional se ele não quiser. Porque se ele tiver um pouquinho de qualidade e muita vontade de determinação, ele consegue. Não tem mais, não é sorte, é empresário, não. É você ter que querer. Então, eu não tive essa oportunidade, né? Eu fiquei pelo caminho, eu tinha minha responsabilidade, saí de casa muito cedo, então eu tinha que escolher. Eu trabalho ou eu jogo futebol. O futebol não dava dinheiro na minha época, vamos trabalhar. Mas, alguns anos eu, convidado inclusive por um amigo, que é o Paulo, né, o Vansler, estava no Esporte Belém, estava jogando lá. Aí ele me falou, Sandro, vamos lá no jogo tal, vamos. Aí eu conheci o Zé Carlos, né, o professor, acho que você conhece, e comecei a dar um apoio aqui, uma ajudinha aqui. Eu vi muita coisa errada. Não da parte do Zé Carlos. Coitado, até fiquei ajudando, gosto, é um cara que eu respeito demais. Ele pode até pensar que não, mas aquele pouquinho de tempo que eu fiquei lá, eu aprendi muito com ele. Eu vi a determinação daquele cara no futebol. E o tanto que o futebol precisa de pessoas boas. Porque na época quem estava ali do lado dele estava querendo aparecer mais do que o futebol. E não ajudava. E eu chegava e ajudava os meninos que estavam lá, que eram profissionais. Então, terminou o campeonato, foi inclusive quando o Bragantino voltou para a primeira divisão, que eles perderam lá no Diogão. Perderam o jogo lá de 2-0. Eu soube até que teve uma fuga na noite, da concentração, que faz parte. É aquela coisa da cabeça do jovem, né? Não tem responsabilidade. Terminou o campeonato, o Esporte Belém não conseguiu. O Ney Carioca estava lá, um amigo meu também, que ele era o auxiliar técnico lá do Zé Carlos. Ele brincou comigo. Esse cara, tu gosta de futebol demais, né? Tu não faz um clube pra ti? Você não dá ideia. Eu procuro problemas pra mim, eu adoro problema. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Fui pra casa, na brincadeira, de ele pra um lado, fui pra outro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um clube de futebol pra mim? E comecei a me organizar. Me organizei, vou fazer um clube, procura nome, cheguei pra minha mulher, disse, o nome é esse aqui? Então pronto, vai ser esse. Aí veio a pandemia, não deu certo. Procuramos muitos parceiros, não conseguimos. Poucos abraçam a causa, né? Chamam a gente de louco, né? Mas a coisa está andando, está funcionando. Aí não deu certo, não conseguimos parceiros, deu uma segurada, veio a pandemia. Aí eu dei um tempinho, todo mundo escondido, a pandemia me pegou. Aí eu fiquei aqueles 10 dias internado pensando mesmo. Entubado? Não, graças a Deus não cheguei a ser entubado. Se tivesse sido entubado, fiquei no oxigênio. Fiquei no oxigênio pensando, eu sou um cara realizado, eu fiz de tudo nessa minha vida. Agora onde eu estou? Eu pensava que eu ia morrer. Cheguei até a fazer vídeo, mandei para toda a família, gente, não se preocupe, eu estou feliz. Eu estou realizado.
Aí depois, posso fazer tanto? Posso fazer tanto? Eu falei, meu Deus, se eu me tirar daqui eu vou fazer. Não sei se vai ser no futebol, se vai de outro jeito. Sei que eu saí de lá com uma bateria carregada, era para sair quebrado, eu saí foi carregado. Quando eu saí de lá no primeiro dia, eu liguei para todo mundo, olha gente, se vocês não querem, eu vou sozinho. Quem vai me abraçar agora? Vai sair o Belenense. E fui para cima. Aí apareceu a oportunidade de pegar o Grêmio Esportivo Carajás, que estava quase extinto, já há 10 anos parado, já uma dívida lá em cima. E foi onde, em 2021, apareceu a oportunidade. O Flávio Goiano, o Paulo Romano me apresentou o Mancha, né, e disse, olha, o Mancha está aí com o clube, está parado, vamos fazer alguma coisa com ele, vamos conversar? Vamos. Conversamos, se acertamos, e saiu o Belenense, do Grêmio Esportivo Carajás. É o nome de fantasia. É o nome de fantasia. A razão social é Grêmio Esportivo Carajás. Ainda é nome de fantasia porque o financeiro ainda não permite trocar definitivamente o nome, porque segundo a CBF tem que pagar 50 lá. É chato falar isso, mas é a nossa realidade, eu acho um absurdo. Tá? Você tem o direito do nome fantasia, mas não pode exercer o nome perante a CBF, você tem que pagar 50 mil reais para trocar o nome. Mas é a regra, vamos respeitar e vamos correr atrás desse objetivo também. Mas hoje o Grêmio Carajás ele é conhecido, para a gente não existe. Existe o nome, mas é belenense. Tá? Hoje, mas há algum impedimento em função disso, desse débito com a CBF? Não. O belenense está todo em dia. Inclusive, semana passada pagamos a gestão web, que é da CBF. É anual, pagamos um valor anual. Ele não deve nada para ninguém. Está apto a jogar qualquer competição. Essa questão aí é por conta se quiser utilizar a denominação Carajás, é isso? É, tipo assim, hoje... Que não há interesse, né? Hoje nós estamos... Não tem interesse. Nós estamos em Belém, não estamos em Carajás. Nós estamos no sul. Nós estamos em Belém, na capital. Né? Então nós temos que fazer valer onde nós estamos. Por que eu tenho que homenagear lá sobre o Pará? Eu sou de Carajás. A gente é daqui do Pará. É de Belém, é aqui de Ananindeua, a gente treina em Ananindeua, temos um CT em Ananindeua, né? A gente treina todos os dias praticamente em Ananindeua e a maioria dos atletas é aqui da capital. E essa... E aí surgiu. Esse local de treinamento é próprio? Como é que é? Qual é a parceria? Eu tenho uma parceria hoje lá no campo do Vasquinho, né? Onde nós temos o CT, ele é cercado por campo de futebol, um melhor que o outro. Temos 46 campos aqui, o CT do Estrela no lado, o campo do Edinho também no lado, tem o campo do Macaco no lado, tem o Cabé lá, o complexo do Cabé lá, que são, não sei quantos campos, tem lá 8 agora, o Estrela tem 3, o Edinho tem 4, tem um lá do Cabé, tem o Formigão que tem 5, tem o do Professor e assim vai, tem 46 campos de futebol. Sem contar que no nosso CT nós temos a nossa propriedade. E estamos planejando para começar os nossos campos de futebol. Eu acredito que esse ano já sai. Tá? Nós temos alojamento, um espaço muito grande que dá para fazer 3 campos de futebol, fora o alojamento. É tipo um clube, temos piscina, quadra de vôlei. O que vocês oferecem para o atleta hoje? Os atletas vocês têm atletas que estão alojados? Sim. E tem atletas que residem aqui na capital. Nós tentamos dar o melhor possível, né? Que hoje nós temos o alojamento, o atleta tem a dormida dele com ar-condicionado, né? Ele tem a alimentação dele, né? 4 refeições por dia, né? Café, almoço, merenda, janta. E temos a área de lazer toda lá para eles, sem contar as estruturas de materiais que nós damos. Né? Quantos atletas tem lá? Hoje nós estamos com 8 atletas alojados, né? Mas tem época lá que nós estamos com 20. Nós temos um espaço hoje que eu estou ainda terminando, eu acredito que vai dar para alojar até 35 atletas. E você tem um grupo que te ajuda a bancar essa história, como é que funciona? Tá, nós vamos partir do financeiro. Eu tenho uns amigos, tenho parentes, né? E temos o Milton Magela, que hoje agora é conselheiro do Remo, conseguiu se eleger, que nos ajuda, o Milton Magela,
dá um apoio, um abraço meu, um cara que me ajuda demais. Ajuda muito, grande Ajuda muito. Tem a minha esposa que é médica, a doutora Luana, beijinho no coração, meu amor. Me ajuda muito, é a médica do clube. Já tira o preço do médico, né? E já viu, com todo respeito, mas louca como ele, né? Topa tudo que ele... Já viu que a paixão dele pelo futebol, ela compra também, né? Então, nós temos aí... Qual é a especialidade dela? Ela é clínica. Ela está fazendo uma especialidade agora. Começou semana passada, ainda acho que nem perguntei. Começou a fazer uma especialidade. Mas nem perguntei ainda que tempinho que ela tem, ela está estudando ali no computador. Tem o doutor Tiago também, tá? Tiago Leão, que é da Leão Suplementos, que é um amigo nosso, amigo de longas datas que nos ajuda também. Né? Tem a cantora Michele Riley também. Casa Solar, que é da minha cunhada, também nos ajuda. Na verdade, Casa Solar é o quê? Um supermercado? É uma empresa de energia. Ah, tá. Vende painel solar. Eu não sei nem direito como é que funciona, mas painel solar, para economizar. Eu indico, tem preço muito bom lá. Casa Solar. Casa Solar. Tem o número do telefone dele? Não. Mas a gente consegue, daqui a pouco a gente manda. Isso. Tá? Aproveitando. Então nós temos essa, tem Porque o pessoal que ajuda, você não se acane, né? Não. A menor oportunidade que você tenha, tem que enaltecer esse pessoal. Nossos advogados isso aí, também que nos ajudam, que são nossos amigos. O advogado Kênis Nascimento e o Emerson, né, que é diretor de Santa Rosa, também nos ajuda. Às vezes a própria doutora Daniele, do União Paraense, também nos dá um apoio jurídico. Entendeu? Flávio Goiano, sempre me orientando. A minha amiga Mila, minha amiga que pega no meu pé direto, que sou chato mesmo. Que eu sou chato, eu pergunto e eu vou para cima. E eu pego as orientações para a gente sempre estar acertando. Então essas pessoas eu agradeço de coração. Eu não tenho como pagar isso no momento, mas eu tenho fé em Deus que uma hora a gente vai conseguir achar um atleta, um caminho que todo mundo vai estar ali abraçado, sendo recompensado. Com certeza, com certeza. Isso aí é tão certo quanto o dia que vai amanhecer nesta terça-feira. Né? Olha, a gente tem algumas perguntas aqui que já nos mandaram, né? Para ser o Jaime, para ser observado por seu olho clínico, Jaime, com vistas a jogar fora do estado ou mesmo do país, o que você já falou aí, mas vamos ser mais específico nesse aspecto aí, né? O que o atleta precisa ter como conteúdo para ganhar a tua observação? Primeiro está jogando, é como eu falei, primeiro está jogando, né? Como eu disse, é complicado aqui no Pará porque as competições são muito, né? Apesar que agora a federação colocou o ano passado bastante jogos, mas tirando o Campeonato Paraense, a Copa Pará, né? Tem muitos torneios, campeonatos aí paralelos, só que o pessoal coloca em campo ruim, sabe? Em locais que a gente não consegue ver muita coisa do atleta, né? Eu sei que aqui a qualidade do atleta aqui no Pará é muito boa mesmo. Isso chama muito a atenção. Porém, essas estruturas fazem com que a gente não consiga. Eu vou olhar um jogo e falar, olha, até porque o atleta tem que ter um perfil que se adequade com aquilo que o clube almeja lá. Eu vou te dar um exemplo de Portugal. Eu não poderia levar vou olhar um atleta aqui, eu não vou levar um atleta que pega na bola e saia driblando todo mundo, pode dribla todo mundo e dribla muito e tal, porque lá ninguém dribla. É o toque, né? É o passe, a movimentação, das coisas que mais pegam no pé dos meninos, que a gente tem que ter. O drible é uma situação no jogo onde tu consegue sair, né, numa situação ali complicada. Só né? que assim, tu vai assistir os jogos, assim, vou te dar um exemplo de um campeonato que tem ali, que de lá no União. Copa União. Pô, legal, eu tenho certeza que tem excelentes atletas ali que podem chegar num nível muito alto. Mas se tu for ver um jogo desse, nesse período agora do inverno, tu não vai ver muita coisa, porque a bola para na lama e sobe, sabe? Então a gente não consegue ver. Mas
Mas eu observo tudo no atleta. Às vezes eu gosto sempre de ver o atleta até no treino, porque no treino é que tu vê, né? É igual como a gente fala, né? Quero ver tu na tua casa se tu é igual, né? Então, assim, no treino é que eu gosto de observar os atletas para ver se ele tem um nível tanto técnico como tático, que aqui a gente não tem muito isso, os clubes jogam por jogar, e isso é uma coisa que eu também tento mexer muito com meus atletas. A gente tem que ter tática, os jogadores têm que ser muito táticos, e mentalmente o atleta tem que ser muito equilibrado, né? Às vezes a gente vê as situações aí que nos deixa até triste, né? Da gente ver esses campeonatos aí, aquela confusão, os atletas perdendo a cabeça por qualquer coisa, os técnicos chamando o atleta de um palavrão, sabe? Então, assim, mas o atleta tem que ser bom de bola, tem que ter muita vontade, querer, mostrar para mim que quer. Por muitas das vezes eu vim olhar atletas de Remy Paysandu e me indicaram atletas há 2 anos atrás. Esse atleta hoje ninguém conhece, mas ninguém sabe por onde anda o atleta. E quando eu dei o meu, como posso dizer, quando eu cheguei lá para dar a minha resposta para ele do que eu vi, eu cheguei a falei, o atleta não tem, nesse momento esse atleta não tem condições de sair de lá. É um atleta que vai bater um escanteio, bate e volta andando. É um atleta que é muito craque, mas sem bola não marca. Tá? Então, e hoje perde a bola das costas para a jogada. E hoje ele me dá uma razão. Por quê? Porque foram atletas que foram esquecidos, já ficaram para trás. Isso faz 2021, não, 3 anos já, quando eu vim aqui em 2021 para ver. Tá? O atleta aí, mas ele está onde? Não está. Ou ele parou de jogar, ou está jogando aí a segundinha, tá? Então me deram razão. Porque o atleta precisa ter, para chegar a alto nível, precisa reunir tudo isso. Técnica, tática, mental, querer. Eu não posso querer mais do que o jogador. Porque tem jogador que a gente, bora, tu é bom. Mas eu não posso querer mais que ele. Né? E como eu disse, hoje é números. Vou disputar o campeonato ali, eu estou jogando. É números. Eu sei que ele está jogando. Qualquer hora pode vir alguém aqui conhecido meu, olheiro, e eu digo, olha, bora ali que tem ali um jogador para eu te mostrar. E orar para que a gente chegue lá e o jogador jogue, né, para chamar a atenção. E Jaime, quais as equipes aqui que você acredita que façam os scouts? Remo, Paysandu? Nenhuma. Aqui, eu acho que eles nem sabem o que significa isso. Porque aqui, o Remo, vou te falar pelo Remo, trouxe aí um diretor que estava encostado lá no Fortaleza, porque não mandava nada lá, porque eu sei quem é que manda lá, quem contrata e quem não contrata. Ele era um funcionário. Mas a imprensa aqui ainda usou aí a história. Aí trouxe ele, ele trouxe jogadores aí, né? Que ganhando um balúrdio de dinheiro, né? E você vê, trouxe jogadores 3 para uma posição. Para que 3 para uma posição? Para isso que serve um scout no clube. Se eu sou scout, peraí, mas a gente está precisando de um lateral direito, que tenha um perfil assim, assim, assim. Aí a gente vai ir atrás do lateral direito. Peraí, vamos olhar no nosso catálogo, né? Vamos olhar nas nossas fichas, aonde a gente pode encontrar um jogador assim. E Remy Paysandu, com certeza não tem. O Paysandu tem uma pessoa que conhece muito de futebol, que é um diretor que subiu o Juventude da 4ª até a 1ª divisão, que é o Ari Barros, veio com o Paysandu, pegou o Paysandu aí o ano passado, num momento que a gente até achou que o Paysandu ia cair de divisão, e conseguiu fazer, trouxe aí 4, 5 jogadores que mudaram o quadro, e mesmo o Paysandu não jogando um nível de futebol, mas conseguiu subir, e hoje agora ele está. Mas eu tenho certeza, não tem pessoa. E quando tem os scouts lá, eles pegam estudantes, eles não vão gastar nada. E isso você coloca lá estudantes para fazer observação, mas como é que tu vai colocar? Eu nunca que vão me colocar para eu observar, fazer o scout de uma obra, se eu não sei nem bater massa. Né? Eu tenho que saber o que é que tu vai falar. Né? Então, infelizmente, aqui não tem. Né? E nem as empresas que tem algumas empresas aqui
né, que são empresários, né? Também eu não vejo que tem esse scout, né? Porque Remo e Paysandu não vai buscar nenhum jogador nem na base no interior, né? Eu vejo que eles não vão buscar. Teve uma vez que eu até comentei com o diretor do Paysandu, perguntei para ele se eles olhavam os outros jogos, porque nessas equipes consideradas pequenas sempre tem jogadores que fazem diferença, que precisam, né, de uma oportunidade num clube maior, onde eles possam desenvolver. Não, a gente não tem. Eles vão fazer peneira, pedindo cada jogador R$150 para quê? Então é complicado falar de futebol paraense. Por mim, eu falava até muito mais coisas, mas até por certas situações é melhor, né, a gente ficar só mesmo. Mas infelizmente. Não, se for por conta de responsabilidade, porque a emissora e tal, você pode falar o que você quiser, que a gente segura a parada aqui. Não, mas o problema não é nem esse. Eu já tenho aqui o meu amigo Sandro, que tem advogado, não sei quantos advogados. Assim, olha, eu tive no Paysandu, fui campeão sub-15, eu e o Evaldo Júnior. E como no interior, a gente não ficou só na capital. O que a gente fez? Vamos fazer amistoso no interior. Fui em São Miguel do Guamá, trouxemos o Ronald, que a gente carinhosamente apelidou de Taradinho, que hoje é uma das joias do Remo, né, o Ronald. Fomos em Vigia, trouxemos o Henrique, que também é titular no Remo hoje. Fomos no interior, já na divisa com o Maranhão, e trouxemos um menino lá do Tocantins, Afonso. Esse menino, lá no Paysandu, eles davam moradia na época, hoje não dão, né? Davam uma moradia. Os diretores eram o Ivan e o Paulinho, que correram atrás para isso, para conseguir fazer isso, e eles tinham uma moradia. Mas mesmo quando estava cheio, poxa, eu levava para minha casa. E esse Afonso eu levei para minha casa. É o goleiro? Não, é um camisa 10 que hoje tem contrato. Ele já passou, ele tem 21 anos, mas já passou pelo Fortaleza Esporte de Recife, e o último clube dele, se eu não me engano, era o Ceará, era o capitão do Ceará. Sabe? E agora, não sei exatamente o que aconteceu, até porque ele está machucado, mas é um atleta que eu fui buscar lá no Tocantins. E hoje a gente não vê isso, cara. A gente não vê, sabe? Então, os melhores jogadores, se a gente for voltar alguns anos atrás, os melhores jogadores de Remo, Paysandu e Tuna, eram aqueles jogadores que a gente ia buscar aqui, vinham do interior, né? Então, assim, Remo e Paysandu acha que, eu tenho certeza que eles acham que agora os jogadores não valem nada no interior. E aí eles resolvem buscar no sul do país, onde eles acham que lá os jogadores são melhores que aqui. Aí os jogadores de lá vêm para cá, ganham mais, mas não conseguem, né? A história eu vejo da seguinte forma: eles trazem os caras de lá, porque se for botar o cara daqui, quanto é que o jogador, o atleta paraense vai receber? 4, 5 mil e tal, 3, 4, 5 mil no máximo, né? E vai repartir esse salário, não vai ficar aberto, vai expor a história, né? Aí tem que trazer os caras de fora para poder justificar e eles, né, continuarem seguindo, o bonde seguindo, e o futebol ficar sempre... Falando em salário, o Belenense paga salário para esses atletas, alguma coisa, alguma gratificação, uma ajuda de custo? Como é que funciona? A base não, né? Quando nós começamos o profissional, que o atleta que a gente realmente necessita daquela posição, a gente tem que contratar. E aí sim, como a gente joga as categorias terceira divisão, segunda divisão, a gente faz, como todos os clubes aqui fazem, a gente faz um pacote. Eu vou te dar X, tu vai jogar essa competição aqui, vai treinar um mês, a competição dura 2 meses. Então você tem 3 meses aqui, você vai ganhar X. Aí a gente assina um contrato, né? Mas hoje eu mudei muito a nossa mentalidade. Isso foi no primeiro ano, tá? Depois do primeiro ano eu vi que não é o caminho, que o caminho realmente é a base. A gente joga 80% com a base. E o atleta profissional que vem para jogar, já é aquele atleta que jogou no passado com a gente, que tem um carinho, que tem um respeito, que a gente dá uma ajuda de custo para ele, também tem que se manter, né? E vem e joga com a gente. E o atleta também, como o Jaime falou anteriormente, que a gente só assina profissional porque a gente tem planos para ele. A gente não assina por assinar, vai ser jogador profissional.
mas tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai jogar aqui na terceira divisão, você vai jogar a segunda divisão, se você for bem, a gente briga pela primeira divisão para você. Hoje nós temos um atleta do Santa Rosa, jogou terceira divisão com a gente, foi bem, foi para a segunda divisão, foi bem, hoje ele está no Santa Rosa. Entendeu? Não é só esse atleta. Né? Eu tenho um atleta no Paraná, eu tenho um atleta em Alagoas, outros desistiram. Em Portugal. Ou em Portugal. Entendeu? Isso com um pouco tempo de trabalho. E pegando o outro gancho que o Jaime falou aí do interior, essa é uma coisa que eu gosto de ir para o interior. Eu estou com 4 avaliações marcadas no interior, esperando só o financeiro dar uma respirada para a gente poder ir buscar esses atletas. Eu falo buscar porque a gente sempre traz alguém. É muito difícil a gente não ir. Hoje nós temos muito atletas do interior. Nós temos 2 atletas do Acará, nós temos 3 atletas aqui de Barcarena, nós temos 1 atleta de Curuçá, nós temos 2 de Maracanã, nós temos 4 de Julianópolis. Tem alguém fugindo, mas nós valorizamos o nosso interior. Sandro, por exemplo, na busca por esses atletas interioranos, não passa buscar um apoio com as prefeituras? O prefeito apoiar o cara vir para cá. Pois é. Né? Esse apoio que é difícil, eu vou te falar a verdade. A gente tenta. Dizer que a gente não tentou, a gente estava, mês passado aí, a gente foi ali em Capanema tentar uma parceria. Nós não falamos diretamente com ele, não tem esse acesso, mas tem um amigo lá que é do Capanema, que a gente tentou, que está lá lutando, tentando alguma coisa. Se der certo, o Belenense vai em Capanema, vai fazer jogos lá. Eu não ia falar isso para ninguém, mas eu já estou botando no aqui, vai que dar uma injeçãozinha lá no prefeito e ele topa. Chico Neto, daí não só o Chico Neto, mas todos os demais prefeitos, onde tem um atleta que ele tenha, se ele foi buscado, se ele foi observado, se ele foi guindado, isso aí é promoção para o município, é promoção para o prefeito, né? Para a cidade, para a população, porque o camarada vai, de qualquer forma, ele está atrelado, o nome do prefeito ao atleta, né? É uma demonstração de apoio ao seu eleitor, ao seu povo, né? E um retorno lá na frente, como todo mundo busca um retorno, né? O belenense está aí, lá nessa labuta, mas está tem que matar 3 leões por dia e 2 à noite, né? A noite não é para descansar, é para dar uma repousada, diminuir a quantidade. A gente não é fácil, e não é fácil. Também, através da nossa amizade que a gente tem com os amigos, como a gente fala, a gente tem alguns amigos que tem quando a gente não tem conhecimento, a gente procura quem tem. Tentando chegar no nosso prefeito também de Ananindeua, vamos tentar chegar nele. A gente está procurando essa reunião através de um amigo. Eu espero que aconteça até o final do mês ou até a primeira quinzena do mês que vem, para tentar buscar justamente esse apoio. Porque não é porque é belenense, mas nós estamos onde? Em Ananindeua, nós temos CT em Ananindeua, nós estamos em Ananindeua. Temos atletas, muitos atletas em Ananindeua, assim como também temos Belém. Isso não quer dizer, por causa do nome, às vezes a gente pode ser dispensado de um local. Não, isso aí não acontece. Só se for muita ignorância do prefeito, do empresário, de que seja lá quem for. Porque a denominação, ela é abrangente, né? Ela é abrangente. E a Ananindeua também... Isso é importante, Jaime, só para falar, porque o conhecimento que nós temos, com os jovens que nós temos, para a família que eles têm, o retorno que vai dar para essas pessoas também. Claro. A gente tem que pensar desse lado também. A gente luta, tenta, não dá certo. A pessoa às vezes fica em dúvida, será que dá certo? Pensa na chegada política, né? E a Ananindeua não tem um clube profissional, né? Já acabou. Já teve, né? O Ananindeua, né? Que fez história, revelou muitos atletas. Já vendeu o CT. O CT já não existe. Então, assim, quem sabe surge, né? Um novo time ali, Ananindeua, que é o belenense, né? Que possa também fazer história, começando de baixo, já com uma estruturazinha que poucos clubes têm. Então, quem sabe aí alguém está escutando agora, está nos vendo e depois entre em contato com a gente. Tenho certeza que não vai se arrepender, até porque aqui no Belenense é uma família e somos honestos no que a gente faz. Sandro, qual é o telefone que alguém pode entrar em contato contigo e com o Sandro? Quais são os números do telefone de vocês? De vez em quando vai estar mencionando isso.
o DDD 91, né, é o 981 32 21 27. Esse fala direto comigo. É o homem que manda. O meu não precisa nem que o meu não é. O belenense está aí, está de portas abertas. Então, olha aí, 981 32 21 27. Você entra em contato com o Sandro Santos, né, para qualquer que seja o assunto, mas principalmente, né, a questão do apoio, do patrocínio. Precisamos de amigos, né? Falando em amigos, eu quero saudar aqui, né, o meu querido amigo e irmão Pio Neto. Tá? Pio Neto, os dois aqui conhecem, né? Mandando um abraço também para o Paulo Bahia, né? Lá do Papo Reto, Papo de Bola, Papo Legal, né? Toda a equipe aí da nossa co-irmã Rádio Nova Belém. Aí a gente aproveita para cumprimentar. Mandando um abraço para a minha querida Luiz Helena Moura Carvalho. Ela é ninguém menos que a genitora do Pio Neto, tá certo? E a Mônica Medrado, que é a esposa do Pio Neto. Já falei Pio Neto 3 ou 4 vezes aqui, né? É porque o Pio realmente é um cara fora de série. Tá? E falando em gente fora de série, quero abraçar também o meu querido João de Deus, ele que é diretor executivo de marketing da Equatorial Energia Pará, tá? Um abraço aí para Jamile Vieira também aí da Equatorial, né? Também um abraço especial para o meu querido diretor, superintendente, o manda-chuva da Metropolitana FM, o Vladimir Costa. Vladimir lá, Murilo Ferreira, o Vladecir Costa, o Moisés, né? O meu querido Águia e o Aldo Moreno. Aldo, hoje não tivemos o programa Cospe Fogo, do qual nós participamos com muita honra, porque o Aldo está convalescendo, né? Pegou aí uma virose, mas amanhã, se Deus quiser, vai estar tudo ok com o Aldo e o programa Cospe Fogo no ar, amanhã, tá certo? E com esses acordes a gente vai deixando aqui os nossos microfones, câmeras e o espaço para que você coloque, Sandro, alguma questão que porventura nós não tenhamos mencionado, né? E que você tenha lembrado, que você gostaria de colocar para o nosso público, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, os nossos internautas. Coloque, por favor, as suas despedidas para que a gente feche com chave de ouro esse nosso bate-papo. Eu sempre que termino um treino, eu gosto de falar algumas palavras para os jovens. De repente me vem na cabeça aquela deficiência, de repente uma irresponsabilidade, aquele puxãozinho de orelha. Mas sempre eu falo para eles, nunca desistam. Sempre se preparem, porque o dia de amanhã só pertence a Deus e nada melhor que o dia após o outro. E se você estiver preparado para o dia de amanhã, ele vai ser mais fácil do que o de hoje. Então, não deixem que ninguém tire o sonho de vocês. Ninguém e nada, nenhuma distração. Principalmente, hoje, distração. O tempo nós vamos falar de distração. Isso aqui é uma distração que vai me tirar o tempo, a não ser que seja proveitoso o que eu estou fazendo aqui. TikTok. Vou ficar até 4 horas da manhã, eu tenho que treinar 8. Eu já não vou estar bem. Eu treinei o dia todo, vou comer um x-tudo. Eu vou sair daqui, eu vou comer um x-tudo, né? Estou falando desde cedo. O jovem não pode fazer isso, ele é um atleta. Ele se preparou o dia todo, ele vai perder isso à noite? Não, ele tem que se cuidar, se alimentar bem. Então, isso é distração. Droga, então, nem pensar, gente. Viu? Você jovem que está me ouvindo, me vendo, esqueça a distração, principalmente a droga, que ela não vai só roubar teu sonho, ela vai roubar a tua família. Então esqueça isso. Pensa em coisas boas. Porque se o futebol não te der o sucesso, você perdendo, deixando de lado as distrações, você vai ser um bom homem. Você pode ter certeza que você vai conseguir alguma coisa. E não parar de estudar. Lá no Belenense, quem não estuda não joga. Tá? Acho que eu estou ficando um pouquinho rouco, mas lá quem estuda não joga. Tem que estar estudando, tem que comprovar pelo menos, tem que pelo menos levar o papelzinho lá para me enganar, senão não joga.
Tá? É isso, a gente preserva muito a família, a amizade e o ser humano. Se ele não conseguir ser um atleta profissional, ele vai sair um momento. Eu não costumo participar das orações deles lá, eu deixo eles conversarem, e hoje eu fiz questão de participar. Né? E falei para eles duas coisas. A primeira, né, que eu queria aproveitar, né, era falar que no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1, Deus fala: Deus criou o céu e a terra. E eles olharam para mim assim sem entender. Eu falei: a gente está aqui por quê? Porque se a gente está aqui é porque Deus permitiu. Se Ele permitiu, a primeira coisa que Ele fez, Ele criou o céu. Então vamos olhar para as coisas do céu. Vamos olhar para as coisas do céu, porque primeiro as coisas do céu e depois as coisas da terra. Porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar assim. Né? E tem 3 características que a gente tem que ter na nossa vida como homem, né? Até anotei e está aqui, que é a renúncia. Um atleta tem que ter renúncia. Né? Até Jesus renunciou a si mesmo, entregou seu corpo, né, na cruz, né, para morrer por nós. Né? Então, a segunda é o sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, e é o mesmo sacrifício que a gente faz todos os dias
não só dentro do futebol, mas em qualquer profissão. A gente sai de casa, a gente se sacrifica pelos nossos, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas pessoas que dependem da gente. Eles, quando saem da casa deles, eu tenho certeza que a mãe e o pai ficam ali orando, pedindo a Deus para que corra tudo bem, eles voltem para casa, né? Que eles possam ali estar sacrificando aquele tempo deles para, quem sabe, no futuro mais próximo, eles possam estar vivendo daquilo. Eu digo, nem todo mundo vai chegar, mas eu vivi disso, eu vivi do futebol, eu vivo do futebol até hoje, e só eu sei como é bom, né? Então, Deus me abençoou assim. E o último é a obediência, né? Porque sem obediência é um mandamento de Deus na nossa vida, né? Temos que obedecer a palavra dele, temos que obedecer, né, a vontade dele. Então, quando a gente obedece nossos pais, obedece a Deus primeiramente, depois aos nossos pais, as coisas costumam andar bem, né? Quando a gente obedece, a gente faz as coisas certas. Quando a gente obedece aos nossos pais, mesmo com muitas das vezes a gente achando que a gente está certo, quando a gente obedece aos pais, as coisas dão certo. Então eu queria deixar isso daí sobre a renúncia, o sacrifício e o obedecer, não só para os atletas, mas em geral, né, para todo mundo. Olha, palavras belas, profundas e de aproveitamento ímpar, né? Então fica aí o recado desta dupla dinâmica, né? Ouro e prata, Sandro e Jaime, Jaime e Sandro, e fica aí, né, para os nossos amigos, os nossos telespectadores. Eu queria pedir que você me desse um número aí, um número de 1 a 5. De 1 a 5. 5. Jaime, um número de 1 a 5. Pode repetir o 5? Pode. Ah, não vou não, vou no 4. Para não ficar igual aí. Quem Tá toca certo. a bola eu faço gol. Mais ou menos, é sempre assim. 45. Foi o Marcelo Trindade. Marcelo Trindade, telefone 981 59 9344 alguma coisa, tá? Ele ganhou um Pix de R$200, nós vamos estar passando em seguida, tá certo? Foi o nosso compromisso e a gente agradece a todos pela audiência, maravilhosa audiência, né? Espetacular audiência. O Sandro quer complementar. Eu esqueci de uma coisa aqui e de mandar um abraço para umas pessoas. Tranquilo. Eu vou falar para o jovem. Lá no Belenense, rolou uma conversinha aí nos bastidores que eu estou sabendo, que o Belenense cobra. Pois deixa eu falar uma coisa para todo jovem. Lá no Belenense ninguém cobra um centavo para ninguém. Lá o Belenense paga a sua inscrição e paga seu treinamento. Lá é totalmente gratuito. Um dos motivos de eu entrar no futebol é porque eu sei que tem garotos que não tem nem a passagem do ônibus. E muitos chegam lá que nem café tomam. Hoje foi um ponto que eu toquei, que amanhã nós temos um amistoso contra o Pinheirense, que eu não quero nenhum garoto lá sem tomar café. E se for sem tomar café, me avisa, porque ele vai comer alguma coisa. Porque se o garoto passar mal, eu tenho responsabilidade. Entendeu? Então lá no Belenense é gratuito. Tá, gente? O Belenense, ele arca com todas as despesas, tanto dos atletas aqui da capital, como do interior. Claro que o da capital eles dão... Deslocamentos também, né? Não. Às vezes a gente consegue chegar e ajudar. Não, de um deslocamento, por exemplo, vai para jogos. Não, o Belenense, quando são jogos oficiais do Belenense, ele se responsabiliza. Nós alugamos uma van e levamos para os jogos. Quem mora perto dos jogos, ele não precisa. Né? Os jogos, a maioria são do Seju, tem jovens que moram ali no lado do shopping, que moram aqui na Augusto Montenegro, não precisa ir para o CT para pegar a locomoção. Mas para aqueles que são do interior, a gente marca o local lá no nosso CT e sai todos juntos. O último jogo do Campeonato Paraense do ano passado, nós saímos para Castanhal, todos juntos. Não deu todo mundo? Vai no meu carro, vai no carro de alguém. Mas a gente se responsabiliza pelos gastos da competição e estrutura do clube. Nós não cobramos taxa nem mensalidade de ninguém.
tá? Fique bem claro isso. É um recado que precisa ser dado, porque às vezes, né, deturpa a história. Eu fiquei triste, né? Luiz, que nós mandamos ano passado atletas para Portugal, e foi o Belenense que arcou a despesa. Né? E teve um rapazinho aí que ia jogar com a gente, e fechamos o grupo, e eu sei o nome, tanto que eu não quis mais ele no grupo, porque eu sei quem foi que você falou, não, porque lá eu estou sabendo que lá tem que pagar. Eu falei, pois não, meu amigo, aqui ninguém paga nada não, tá? No Belenense é tudo gratuito. E não deixar de mandar aquele abraço, que da vez passada eu fui cobrado. Eu vou fazer o coraçãozinho chinês aqui, que ela tá me vendo, ó. Coreano. Né? Dorama. Papai te ama, viu? Papai tá aqui o tempo todo, mas tá pensando em você. Todo dia que eu saio de casa, eu saio sempre pensando em você e é por você, tá? Um beijo, te amo. Aí, pessoal, muito obrigado. A gente se despede. Faltou perguntar e responder muita coisa, mas a gente sempre deixa aquele ar de expectativa, né? Para que voltem sempre, e o espaço aqui, a nossa baiuquinha apelidada de rádio, ela está aqui à disposição, tá certo? Nós agradecemos. Muito obrigado a vocês, a todos, pela audiência, tá? Boa noite.